Fala aí, torcedor do nosso canal Total Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar do Cruzeiro que inicia a preparação visando a partida desta quarta-feira contra o Corinthians. O time se apresentou na segunda, já treinou, deve fazer mais um treino hoje, já viaja aí para São Paulo para esse duelo que vai ser muito difícil. Mas o Cabuloso vai em busca aí de um bom resultado para se manter na parte de cima da tabela. Vamos trazer a jornalista trazendo as últimas informações do Cruzeiro, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Cruzeiro, tudo do Cabuloso você encontra aqui no nosso canal Total Futebol. Vamos aí para as informações e logo depois eu trago notícias atualizadas do Cruzeiro. Ainda mais agora que a Terra tá rodando mais rápido. Mais rápido hoje ainda? Vai ser difícil. Bom, começamos com quem está no topo, hein? É o Cruzeiro, afinal de contas tem um jogo aí importante, com todo mundo de olho, hein, Nath? Contra o Corinthians em São Paulo. Tudo certo com o Cabuloso? Tudo certo com o Cabuloso, a torcida do Cruzeiro tá em êxtase, né? O Cruzeiro, 5 anos depois de passar pela pior fase do clube, agora chega a liderança do Brasileirão, chega a liderança jogando bem, jogando um futebol que vem convencendo bastante o torcedor. Esse jogo, ele tem alguns detalhes, é o reencontro do Cássio com o Corinthians, primeira vez que os dois vão se encontrar, o Cássio que fez uma super história no Corinthians, agora joga pelo Cruzeiro. O Fagner, que também era do Corinthians, não vai poder estar em campo. O Fagner, ele está emprestado para o Cruzeiro. O Cruzeiro podia pagar uma multa de 1 milhão para ter o Fagner em campo. O Cruzeiro optou por não pagar. Quem deve entrar na lateral é o William, que vinha sendo titular, perdeu a vaga para o Fagner. Mas o Leonardo Jardim, ele fala que ele gosta de fazer esse revezamento, que ele não conta só com 11 titulares. Então, para o treinador do Cruzeiro, isso não é exatamente um problema. Outra coisa que não é um problema para o Leonardo Jardim é o Lucas Silva. Ele que sentiu no final do último jogo, preocupou bastante a torcida ficou preocupada com o joelho do volante do Cruzeiro, mas está tudo certo com o Lucas Silva, ele não preocupa, ele pode sim estar em campo nesse próximo jogo. O Cruzeiro briga para manter essa liderança, para continuar nessa liderança isolada do Brasileirão e continuar fazendo a alegria da torcida celeste, Bruno. No momento até falamos sobre isso hoje no Equipe F, é o time que joga o melhor futebol, né? Intensidade louca, hein, Capita? Sim. Ontem 4... Melhor jogador do torneio, Caio Jorge. Caio Jorge. Jogando muito. Jorge, impressionante. Muito. Ontem participação em 3 gols, sofreu um pênalti, deu 2 assistências pro Gabigol. Ontem mesmo, sem contar com todos os titulares. Isso que é legal falar. Você percebe quando o time tá na mesma coisa, quando você tira 4, 5 caras e o time continua na mesma rotação. Né, verdade. cara? Você vê que tá todo mundo no mesmo nível de atuação. Uma vibe, né? Na mesma vibe emocional, na mesma adrenalina. E não é à toa que chegou na liderança agora, né? O ótimo trabalho, a gente já falou algumas vezes, ótimo trabalho do Léo Jardim aqui, realmente conseguiu encontrar um padrão para essa equipe e é muita gente boa jogando bem ao mesmo tempo. Então isso faz com que o Cruzeiro suba muito o nível de atuação, né? E realmente não tem só jogado e ganhado, como tem convencido também, né? Tem a liderança depois de 11 anos, né? Depois de 11 anos, a liderança do Cruzeiro. E assim, sabe jogar, tem formas tem diferentes. um campeonato a menos do que os seus principais rivais. Sim. Que não joga nenhuma competição sul-americana a mais. Tem a Copa do Brasil, até nas oitavas, né, Zinho? A gente falava também, pega o CRB, enquanto os adversários lá de cima... Palmeiras nas e Copas, Corinthians. Palmeiras e Corinthians. Flamengo e Atlético. Flamengo e Atlético e Flamengo e Inter na Libertadores. Né? É um momento, de repente, dar um esticão, né, Lugar? Não, acho que o Cruzeiro está na fase ótima, né? Um ritmo, uma intensidade. Como o treinador lá, o português, rejuvenesceu o time, né? Colocou perna fresca lá 2, 3 meses atrás. No começo foi criticado e rapidamente mudou a intensidade do time, começou a dar resultado e hoje tem o melhor futebol do torneio, né? Com eu acho o melhor jogador, Caio Jorge, impressionante. Já quase nível de seleção. Atacante que procura espaço, que faz gol, que dá assistência, que tem boa marcação do adversário. Tem uma gestão do grupo
de um cara que a gente sabe que é... É só porque o Caio Jorge está jogando muito bem. Mas assim, o Gabigol... Isso não é gestão, isso é sorte que Caio Jorge está jogando muito. Mas o Gabigol não tem argumento. Não tem argumento. Mas o Gabigol entra no time. Não tem gestão aí não tem gestão. Ele entra no time e ele poderia, de repente, estar com essa coisa, pô, não sou titular e tal. Faz 2 gols. Mas se o titular está jogando... Quem sai é o Matheus Pereira, que é Também, jogadoraço. Sim. jogadoraço. Mas assim, até nisso o Cruzeiro está numa fase boa, porque um cara que poderia causar um problema... O ano ainda não acabou. É cedo ainda. Não, mas ele faz gol, o cara já fica... Fiz, guardei. O que fizeram com o Dudu pode servir de lição na cabeça do Gabigol? Sim. Uma gestão. Tipo, se eu folgar aqui, eu vou dançar, os caras não vão pensar 2 vezes. Sim. E ele é malandro, o Gabigol é malandro pra caramba, né, cara? Ele não vai dar problema num ano que ele sabe que o Cruzeiro pode brigar pelo título. Ele não vai arrumar essa confusão. Mesmo porque ele sai do Flamengo, uma saída polêmica, né? Ele não sai como um cara que estava como titular absoluto, né? Ele sai em baixa. A história dele é extraordinária no Flamengo. Tá na galeria. Não tem margem para cometer um erro. Tá na galeria lá em cima. Mas o final dele do Flamengo é uma saída que o torcedor só abraçou meio que no final mesmo. Quando ele vem, faz os gols contra o Atlético, né? E aí vira muito uma polêmica dele direcionada aos dirigentes da época. Sim. Não é o clube. Aí o torcedor faz uma festa e se despede. Mas assim, o torcedor também fala assim, muito obrigado por tudo, foi maravilhoso, mas pode ir. Não é que ele tava dizendo, não, fica aqui, eu quero que você fique aqui. Ele ir pro Cruzeiro e ter polêmica, briga, ele reclamar, o torcedor não ia ficar com ele. Porque ele ainda não construiu essa história no Cruzeiro. Quem também? O Cruzeiro vai muito bem, obrigado. Mineirão lotado, tranquilamente vencendo e alternando o jogador ainda, né? Aponta um favorito. É um dos favoritos pro Campeonato Brasileiro já? Eu até achei que o seu traje hoje tinha alguma coisa subliminarmente indicando, né? Tudo azul. Um favoritismo. Eu acho cedo para dizer, Edu, falando sério agora, que o Cruzeiro é um candidato ao título ou um favorito. O Cruzeiro é o time do momento no Brasil, né? Na semana passada eu falei isso e a gente vive muito, né, os ciclos de notícias rapidíssimos, daqui a pouco a coisa muda e tá todo mundo falando sobre outro assunto, que o Cruzeiro era o melhor time do momento da semana passada. Ele promete entrar nesta semana como o melhor time do momento aqui no Brasil. Acho que ninguém está jogando como o Cruzeiro. A sequência de vitórias, escalando a tabela, pensando em liderança, em se manter e aí sim, a depender do que acontecer no restante do campeonato, se colocar como um candidato ao troféu. E nessa história de decolagem do Cruzeiro, digamos assim, que começou antes da parada do campeonato para a realização do Mundial de Clubes, a minha impressão é que a figura do Gabriel Barbosa meio que ajuda a contar o que aconteceu. Então, todo mundo que é bem informado em relação às coisas do Cruzeiro diz a mesma coisa. O trabalho da comissão técnica passou a ser respaldado pelas pessoas que tomam decisão, que pararam de apontar para o treinador e deixaram claro para todo mundo, dentro e fora do clube, que o Leonardo Jardim seria o técnico. Então, os jogadores tiveram que entender isso, se alguém ainda não tinha entendido, e a torcida também, as pessoas ao redor do clube também. Houve o caso do Dudu, que também ajuda a contar essa história no sentido de, assim as coisas vão funcionar a partir de agora. Isso a gente vem conversando a respeito também, é uma situação simbólica. E quando houve o episódio do Dudu, não houve como não comentar a postura do Gabriel. E o Gabriel tomou uma rota diferente. O Gabriel entendeu o clube no qual ele tinha chegado, me parece que pensou no futuro, soube esperar, soube aguardar, trabalhar, e ele, um cara que nunca teve nenhum tipo de problema com relação à sua confiança, né, na própria capacidade, sabia que a oportunidade chegando, ele faria o que fez em praticamente toda a sua carreira. Aqui no Brasil, 100% do tempo, exceto um ou outro período no Flamengo, ele sempre deu conta do recado. E foi o que aconteceu, agora ele
se apresenta como um candidato a titular absoluto. É claro que o Cruzeiro, como todas as outras equipes, precisa mexer no seu elenco, precisa revezar seus jogadores para não perder ninguém e manter o nível de competitividade. Ninguém está jogando como o Cruzeiro está nesse momento. E assim, o campeonato é uma disputa de regularidade, né? Não é simples e não adianta ficar, hoje esse é o favorito, não é mais. O Cruzeiro decolou antes da parada do Mundial e continua voando. O próprio Gabigol usa a figura da maratona, né? O Campeonato Brasileiro é uma maratona, tem que ir com calma. Já vi muito time parar pelo caminho. Agora, o Gabigol tem que entender que o Caio Jorge está pedindo passagem, tá voando, né? Tá pedindo passagem, não, tá lá já, é o cara. Ele que tem que pedir passagem. Tá com uma confiança o Caio Jorge absurda, né? Tá jogando demais. Agora, como garçom, até dando bicicleta de assistência. Foi sem querer, mas conta, né? E o Gabigol, acho que por isso ele nunca passou, né? Que é ficar no banco tanto tempo, esperar. Mas será que agora já tem uma mosquinha ali no Leonardo Jardim para ele pode ser titular? De repente até jogando ao lado do Caio Jorge, como foi contra o Juventude? Eu acho que o sistema ele se consolidou tão rápido, né? No sentido de os jogadores que saíram, como o André trouxe, e o time titular ter se consolidado, que o Gabriel vai ter que esperar um pouco mais. Vamos lembrar que é um titular, né? É o Matheus Pereira. Na função que ele fez no jogo, né? Como um 10 ali, jogando mais recuado, ele vai ter que buscar talvez uma disputa por posição ali. O Wanderson, ele entrou muito bem nessa equipe, né? Porque a expectativa era do Dudu ser titular ali, principalmente pelo lado esquerdo. O Wanderson, ele é um jogador que foi poupado no fim de semana e que mostrou que é importantíssimo para essa equipe, né? O Christian entrou muito bem no time também. O Christian tem essa facilidade de jogar por dentro, jogar como ponta. Então você tem dois pontas bem confiáveis. E você tem o 10 por dentro, né? E tem o Caio Jorge fazendo muitos gols. Então você tem um quarteto que encaixou. Se ele pensar do ponto de vista de, a temporada é longa, precisamos de um elenco com profundidade e qualidade, você tem ali pelo menos um time que pode rodar um pouco e manter a característica principal, né? Que é um time objetivo. O Cruzeiro tem, hoje, se a gente for pegar os números, uma das menores médias de posse de bola, percentual de posse de bola do Campeonato Brasileiro. Não é um time que é protagonista de ficar com a bola o tempo inteiro. Então é um time que gosta de pressionar o adversário, recuperar, acelerar e fazer o gol. Por isso o Christian é importante, por isso o Wanderson é importante, para recuperar a bola rapidamente. São dois caras que marcam bem. A gente tem falado do Pedro aqui, né, dessa situação da marcação, do time sem a bola. Será que o Gabriel, se adaptando a isso, ele não seria titular? Por isso o Caio Jorge é titular também. O Caio Jorge tem participações em gols, mas tem muitas assistências também. Deu 2 nesse jogo, né? Ainda sofreu um pênalti. Então, acho que o Gabriel está entendendo que o time está encaixado e que ele vai precisar encontrar o seu espaço nessa equipe. Eu acho que é muito mais como um 10 do que como um 9. Eu acho que o Caio Jorge faz o que o treinador pede, né? Que com a bola ele tem sido letal, um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do campeonato. E sem a bola, que muita gente menospreza a importância de um time recuperar a bola a partir dos atacantes, porque o atacante tem que fazer gol, não. Ele também tem que ajudar a recuperar, porque ele recuperando, ele vai estar 2, 3 passos do gol. E o Caio Jorge tem feito isso também. Então, acho que o Gabriel está esperando aí a sua vez, porque o time do Cruzeiro está bem encaixado. E o Cruzeiro tem a vantagem de ter ficado pelo caminho na Sul-Americana, então o calendário nesse segundo semestre é muito bom. Vai ter uma semana livre nas datas de Libertadores, por exemplo, né? Já que não disputa Sul-Americana. Tem Brasileirão, tem Copa do Brasil que vai enfrentar o CRB. Quer dizer, é uma vantagem a mais. E quando a gente via o Leonardo Jardim pressionado, ele dava entrevista com toda a calma, falava, não, esse não foi o elenco que eu contratei, é o elenco que tinha aqui. Ele nunca saiu ali do controle, nas entrevistas ele deixava claro o que ele pretendia fazer. E ele precisava de tempo. Deram tempo pro homem, André. E aí o trabalho, como gosta de brincar o Elton Serra, o trabalho do Jardim floresceu. É o melhor treinador, é o melhor trabalho de um técnico no Campeonato Brasileiro? Até pouco tempo atrás a gente falava a respeito do trabalho do Fernando Seabra no Red Bull Bragantino, né? E do Felipe Luiz. E do Felipe Luiz. Na parada do campeonato,
acho que eram esses dois os nomes, né? Principalmente o do Felipe Luiz. Agora as coisas já mudaram, o Flamengo deixou um pouco a peteca cair em termos de rendimento, embora tenha ganhado o Fla-Flu, e acho que o Flamengo vai ser um candidato até o fim. O Cruzeiro promete também brigar. Não sei se o Red Bull Bragantino estará no final do campeonato entre os primeiros colocados, mas aí eu acho que a análise que tem que ser feita, ela precisa considerar aquilo, né, que cada um tem à disposição. Não vejo o Red Bull Bragantino como um time que faz muito com pouco, como, por exemplo, o Fortaleza fez ao longo das últimas temporadas, porque o Red Bull Bragantino pertence a uma estrutura internacional e tem bastante investimento, a estrutura e as condições de trabalho são excelentes. Eu não quero apresentar, pelo menos nesse tipo de comentário, o time do Fernando Seabra como um pequenininho que está aí brigando contra gigantes. A coisa não é bem assim. Eu digo no sentido de qual era a perspectiva do Red Bull Bragantino no começo do campeonato e o que todo mundo achava que ia acontecer. Acho que pouca gente esperava que essa equipe estivesse onde está, fazendo as partidas que tem feito. Um trabalho que me chama muito a atenção, com outro prisma, é o trabalho do Mirassol. É uma coisa que também não se esperava ver. Agora, na categoria de possíveis candidatos / candidatos estabelecidos, o Leonardo Jardim, nesse recorte, obviamente merece todos os elogios. Então tá aí, pessoal, foi o debate onde os comentaristas falaram sobre o Cruzeiro que vem de uma vitória, goleou o Juventude por 4-0 no Mineirão e está muito bem aí no Campeonato Brasileiro. Nessa quarta-feira teremos Corinthians e Cruzeiro, o reencontro de Cássio com o time que ele fez história, né? Inclusive, muitas matérias hoje falando sobre isso. Primeira matéria falando sobre o Cássio. Cássio reencontra o Corinthians pela primeira vez como adversário, emoção à vista na Neoquímica Arena. O Cássio fez história no Corinthians, não tem para onde correr. Você vai ver aqui, ó, na segunda matéria, ó, mais uma vez falando sobre o Cássio. Cássio volta a Itaquera e enfrenta o Corinthians pela primeira vez após saída controversa. Amanhã vai ter muitas homenagens aí para o Cássio, eu acredito. Trazer mais uma matéria aqui, ó. Com defesa oscilante, Corinthians tenta segurar dono do melhor ataque do Brasileirão. Vai segurar nada, o melhor ataque vai chegar lá e vai meter uns 2, 3 no Corinthians. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Futebol.